Em um cenário cada vez mais desafiado por demandas ambientais, tecnológicas e sociais, a universidade exerce papel fundamental na formação de novos profissionais. A conexão entre academia e saneamento é fundamental para impulsionar, gerar mais eficiência, sustentabilidade, acelerar o processo de universalização do saneamento no Brasil como um todo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Diálogos da Água. Pois bem, e para falar sobre esse tema, nós recebemos aqui no nosso estúdio Tadeu Malheiros, que é professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e coordenador do programa de pós-graduação em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais. Tadeu, muito bem-vindo. Olá, muito obrigado. Bom, a primeira pergunta que eu queria te fazer é: a universidade tem papel estratégico na formação de profissionais, no desenvolvimento do conhecimento aplicado, né? Na sua visão, como que a universidade pode contribuir ainda mais para preparar lideranças e especialistas capazes de enfrentar esses desafios que a gente encontra quando a gente fala sobre saneamento? Sim, pois bem, é um desafio permanente. Eu acho que em termos globais as mudanças estão cada vez mais rápidas e é preciso que a gente esteja atualizado na formação dos profissionais, bem como na capacidade de lidar com essas constantes, com essa dinâmica e essa complexidade que o sistema está. A universidade, particularmente a Universidade de São Paulo, atua em três linhas nesse contexto. Uma é a parte de ensino, então a formação em nível de graduação, principalmente, para que o profissional tenha conhecimento e habilidades necessárias para gerir essa dinâmica e questões novas que vão estar surgindo no dia a dia profissional dele. Então, essa é a primeira formação, que vai na área de ensino. A segunda, ainda na área de ensino, é que também o sistema de ensino esteja atualizado às problemáticas que a gente está vivendo. Então, você pensar que a universidade monta o curso, aprova o curso e tem um conjunto de professores que estão lidando com essa problemática, como é que a gente permanentemente traz as bagagens básicas, mas também se atualiza frente a esses novos desafios. Então, esse é um primeiro aspecto importante, que se a gente não formar adequadamente esse profissional, depois você não pega mais o profissional, ele entra no mercado de trabalho e nem sempre ele volta para um curso de pós-graduação ou um curso complementar. Então, a graduação é onde o momento que a universidade tem um papel central para preparar. O segundo principalmente nos programas de pós-graduação, tanto a parte de ensino como a parte de pesquisa, em estar mapeando o que é necessário e desenvolver pesquisas que dialoguem, que tragam um contexto real da vida. Então, também os sistemas nossos de pós-graduação têm que estar preparados para enxergar o que está lá fora, com essa demanda, e ao trazer o profissional para dentro do espaço de aulas, de convívio, de discussão, e os laboratórios associados a isso, é onde você coloca o desafio e prepara ele para, ao se formar na pós-graduação e volta para o seu espaço profissional, ele será permanentemente um pesquisador no sentido de que tem um problema, sabe um caminho metodológico para buscar a solução e implementar soluções. Nesse sentido, essa aceleração da implementação na parceria da universidade com os outros atores do saneamento é fundamental. Numa primeira escala, na área de políticas públicas, então ter pesquisas e formações para materiais que orientem o planejamento na escala da política pública, e uma outra na escala da implementação, digamos, operacional. As operadoras de saneamento, por exemplo, como é que eu melhoro com novas formas de tratar temas, por exemplo, circularidade dentro do saneamento, eficiências do sistema, redução de desigualdades, todas elas associadas ao problema do desafio da universalização. E, Tadeu, de que forma a aproximação entre universidades, empresas e operadores, né, de saneamento pode acelerar soluções em áreas como gestão, sustentabilidade, tecnologia, eficiência operacional?
Primeiro, me parece que o grande desafio é que a universidade trazer o que tem de atual. E muitas vezes o que está atual não está disponível no local onde a empresa atua. Então, a empresa, muitas vezes, quando ela vai buscar uma solução para um problema que ela tem que resolver, ela muitas vezes contrata um serviço que é importante, mas nem sempre quem está sendo contratado, quem está fazendo, ou às vezes ela faz internamente, ele traz uma solução que ele já vem acostumado, vamos supor, tradicional, e aí ele tem medo de muitas vezes inovar e ir lá na frente. E é nesse momento em que a universidade pode acelerar esse caminho, em dar condições e informações robustas para, primeiro, mapear o que é de novo e transformar isso que é de novo na aderência da realidade em que a empresa precisa. Então, a universidade pode ajudar na busca de soluções inovadoras, pode mudar a cultura de inovação, então esse medo do que é novo eu não vou fazer. Então, se você preparar de forma adequada o profissional e a empresa que está associado, ela também se permite mais avançar e buscar questões novas. E, principalmente, alinhar isso ao todo o contexto global que a gente vive hoje. Seja o contexto global, quando a gente pensa em âmbito nacional, das diferentes realidades que nós temos no Brasil, ou dos diversos problemas que o mundo hoje enfrenta, e a gente tem várias coisas novas surgindo, que se você for usar um sistema convencional, elas demoram para chegar e mesmo ser aceitas. E aí acho que é papel da universidade ajudar a lidar com essas inovações e institucionalizar dentro por exemplo, do contexto do saneamento. A gente vai fazer um breve intervalo, conversamos hoje com Tadeu Malheiros. Fica aí, a gente volta já já. Estamos de volta com o Diálogos da Água. Muito bem, vocês acabaram de acompanhar então o convite para o encontro técnico AESABESP FENASAN, que acontece nos dias 20 a 22 de outubro lá no Expo Center Norte, e neste ano vai comemorar os 40 anos da AESABESP, portanto, uma edição especial. Você vai querer acompanhar todas as informações no nosso site. Olha só, outro lembrete importante, que as inscrições de trabalhos do encontro técnico já estão abertas. Você pode enviar o seu trabalho aí até dia 5 de junho pelo site www.fenasan.com.br. Vamos dar continuidade então aqui ao bate-papo com Tadeu Malheiros, que é professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Tadeu, como é que está a procura em geral da população por assuntos relacionados a saneamento, a assuntos que impactam a saúde pública? Você tem notado no meio acadêmico uma procura elevada? Como é que está? Porque eu te faço essa pergunta, porque muito se fala de que saneamento é algo que está enterrado, que os políticos não querem falar muito sobre, porque não gera impactos diretos. Mas qual que é a imagem que vocês têm na academia do interesse, da procura pela população por esse assunto? Muito que bem. O tema, principalmente o tema da água e higiene, ficou muito evidente e a população enxergou bastante essas conexões, principalmente na pandemia que tivemos aí da Covid. Quer dizer, a dificuldade de prover água a todos, né, num sistema universal, e a necessidade, ao mesmo tempo, de lavar, de higiene com as mãos, de banho, de alimentos e etc., parte da população percebeu o quanto isso é importante e o quanto ainda nós temos de dificuldade de prover esse serviço a todos. Principalmente há uma desigualdade muito forte quando a gente fala na população mais pobre. Então, esse alerta das desigualdades foi algo que começou mais forte, principalmente durante a Covid, mas hoje, com os problemas de crises hídricas, principalmente de seca, mais prolongados,
tem também preocupado as pessoas que têm ficado, digamos, com mais rodízios, mais falta de água em casa. Então a população tem cobrado. Eu acho que esse é um aspecto que tem ligado à quantidade, o acesso em termos de quantidade. Há um outro aspecto na qualidade da água ligado à saúde pública, que é principalmente o problema dos poluentes emergentes. Entre eles, o que está muito forte na mídia hoje é a questão do plástico, do microplástico, do nanoplástico, como é que isso está indo para a água e como é que isso acaba indo para a agricultura ou indo para as pessoas que estão bebendo a água e como é que isso impacta a saúde. Eu vejo que a mídia tem trazido isso de forma mais presente, essa discussão. Hoje a gente tem no Brasil um sistema de educação ambiental que traz a temática água para dentro das escolas. Junto com esse processo todo, as pessoas têm se preocupado cada vez mais. Se isso está realmente mudando o comportamento das pessoas, talvez seja algo que a gente precisa se questionar, porque entre você saber que tem menos água ou que tem escassez de água e que você precisa economizar de forma geral nas suas atividades, saber é uma coisa, atuar é outra coisa. Então, o que a gente tem feito, e eu tenho visto isso bastante, a gente tem procurado conectar conhecimento, preocupação, mas ao mesmo tempo mudança de atitude. Eu acho que aí é um outro estágio importante de como é que se muda a atitude. Atitude na escala individual, cada um mudar a sua atitude, atitude na mudança da escala da instituição, então a gente podia pensar num prédio onde a pessoa muda, na empresa onde a pessoa muda, e claro, a mudança posteriormente, depois, no âmbito das políticas públicas. Essa mudança ela é fundamental para que a gente alcance sustentabilidade. A gente já está caminhando para o fim. Nesse ramo de saneamento, muito se fala em linguagem técnica, que isso dificulta a entrada na população em geral, né? E aí, a pergunta seguinte que eu queria te fazer, para a gente finalizar, é como que a produção científica e a extensão universitária podem ajudar a transformar conhecimento acadêmico em benefícios concretos para a sociedade, né? Você, de certa forma, agora já trouxe essa resposta, mas como dialogar cada vez mais com a população, mostrando as consequências e também os benefícios, né, da gente olhar com carinho para essa temática. Correto. Bem, eu destacaria, atualmente eu estou como coordenador, inclusive, da rede de mestrados profissionais. Hoje o governo federal, por meio aí do Ministério da Educação, tem um programa de mestrados profissionais voltados para professores da educação básica. Um deles, que é a área de ensino em ciências ambientais, eu coordeno com mais 8 universidades no Brasil, e um dos temas que a gente já tem trazido desde a criação, em parceria com a Agência Nacional de Águas, é a questão da educação hídrica ou a educação com a água. Ele tem sido fundamental para preparar professores e os professores levarem essa temática para dentro da escola. Bem, mas qual é o diferencial? O professor que participa, ele faz a sua pesquisa dentro da escola, produz material educativo, então a pesquisa já sai como resultado materiais educativos, produtos técnicos tecnológicos para a área de educação. Além disso, junto com essas outras universidades, a gente também tem feito os cursos de extensão. Nesses cursos de extensão que são abertos em âmbito nacional, gratuitos, onde professores de diversas regiões participam, os materiais produzidos pelo mestrado são colocados dentro do curso. Então, além dele produzir a pesquisa, dar validade científica para o que ele está fazendo, produzir algo aplicado, a gente dá escala por meio de cursos de extensão. E nesse sentido, a gente consegue fazer dialogar a pesquisa científica com a vida real de quem depois vai implementar o que você está pesquisando. Tem um investimento do governo alto, mas eu acho que isso retorna de forma positiva porque alcança uma grande quantidade, principalmente de professores da educação básica que estão lidando com crianças, que estão lidando com questões de cultura ligada à questão da água. Perfeito. Tadeu Malheiros, em nome da TV Água e Saneamento, o canal da sustentabilidade e também da ESABESP, agradecemos a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade e o convite. Muito obrigado. E obrigado a vocês também que acompanharam mais uma edição do Diálogos da Água. Você que quiser ter acesso ao nosso conteúdo, é só ficar ligado
nas nossas plataformas digitais. Até o próximo Diálogos da Água. Tchau, tchau.